Diante do progresso tecnológico, web descentralizada, tokens, metaverso e tudo mais, para onde parece caminhar o espaço da igreja nessas fronteiras? Joia. Ela até colocou, né? Botou uns buzzwords, né? É, é, igreja recebeu dízimo em cripto, né? Eu ia até tirar onda, assim, que, né, porque eu já sabia, né, desse. Quando ela falou isso, eu ia tirar onda. Isso aí é tão 2018, certo? Porque, assim, já tem igreja, né? E literalmente, em 2018 teve uma notícia e tal, depois eu boto aqui, né, uma igreja na Suíça começou a receber cryptocurrency, né, como é, moeda, enfim, né, isso tudo, né, já está andando, certo? A gente já tem hoje em dia, né, usos até mesmo assim do conceito de blockchain no geral, certo? Por organizações, enfim. Primeiro de tudo, né, o que é que, né, e eu acho que é importante, né, como é que a gente caminha o espaço da igreja. Primeiro de tudo, é importante a gente estabelecer as bases. A igreja é a igreja e vai continuar sendo a igreja. Assim, primeiro, a gente não tem que, né, repensar, né, aí a gente tem que ter cuidado para não pensar, né, preocupado com a sintaxe, alterar a semântica, vamos dizer assim, certo? Então, né, não quer dizer, e eu já falei do McLuhan agora, que isso é só uma questão sintática, basta mudar o meio, né? E não é isso, certo? Mas o que é que eu quero dizer? A gente tem que ter muito firme, né, na gente, assim, os princípios e a identidade, certo? Porque, né, claro, receber o dízimo em cripto, eu brinquei e tal, e eu realmente acho que nesse caso é uma é só uma evolução do a igreja vai ter maquininha de cartão ou não, sendo bem sincero, certo? Existem outras questões, né, que você pode pensar em termos de blockchain como uma tecnologia mais geral e ela, né, permite você ter um pouco mais de anonimização, ela permite descentralizar, né, toda a conversa em cima de Bitcoin, Ethereum, Cardano e todas essas outras cryptocurrencies, né, que isso permite descentralização, você não vai, né, a confiança não precisa ser colocada numa instituição, num banco e tal. Essas moedas não são descentralizadas tanto assim como se parece, certo? Já existem estudos aí, tem um paper de Cornell, né, alguns anos atrás, que mostra que existem pessoas que, né, têm uma grande quantidade de Bitcoin e que, assim, há a possibilidade de você, vamos dizer assim, perder a confiança ou manipular isso daí. Então, é aquele caso, né, assim, né, acredita na propaganda, mas não acredita tanto assim, certo? Quando a gente pensa né, agora a nova do momento é metaverso, né? E eu confesso que naquela de ser hipster e tal, de repente todo mundo fala metaverso, metaverso, metaverso. Meu irmão, que diacho de metaverso? Todo mundo tá falando, não vou ler sobre isso não, velho. Que negócio chato, né? Aí, né, quando, quando eu tava acho que faz alguns meses, né, até que o Mark Zuckerberg deu, aí foi o que pipocou, né? Aí eu estava revisando o planejamento mensal aqui que eu faço. Tá? Quando eu estava em novembro, eu me lembrei, né? Eu estava olhando a calendário, eu vi, né, a data do Invisible College. Eu falei, tem até que dar uma lida em metaverso, né? Porque eu acho que vai surgir isso daí, certo? Mas, né, como é que a gente caminha nessas fronteiras? Eu acho que a gente tem que, justamente, ter os pés firmemente plantados naquilo que nos, né, naquilo que é a nossa base e entender bem essas tecnologias, mas quando eu falo entender bem, não é necessariamente apenas o aspecto técnico. Eu acho que entender o funcionamento das tecnologias vai ajudar, mas fazer aquela análise, né, de impactos usando, vamos dizer assim, o framework que você preferir, né, de aspecto modais, de, né, ler um monte de coisa e se consolidar e tudo mais, mas qual que é a mensagem subjacente por trás das tecnologias, certo? O que é o metaverso, assim, se não, né, um desejo, né, quase que escapista talvez, certo? Por uma realidade melhor do que a realidade que a gente está. Assim, então, né, eu acho que a gente precisa, né, entender, né, essas questões, né, e pensar, né, assim, tokens, tem agora esse negócio de NFT e tal, aí é outra maluquice aí, tá? Não vamos nem entrar nesse negócio, mas o metaverso me chamou bastante atenção, porque realmente, assim, é,
se você for, eu estava escutando uma análise, foi bem interessante, né, de um cara da Austrália, bem legal. Ele eu já tinha recomendado para tu, Mark Sayers, né? Aí ele faz um pano paralelo assim que, pô, se você for olhar para a caverna de Platão, os caras estavam assim, o mito da caverna, os caras estavam na realidade imaginando, né, o que é que seria, só que aí sim, a gente pensa, não, o que é que o metaverso tem de diferente de, né, na caverna de Platão, você estava vivendo numa realidade, né, escura, vamos dizer assim, né, e quando você sai da caverna, você tem a realidade em sua plenitude, né, então é um negócio melhor, né. É curioso que quando a gente pensa em Matrix, né, e talvez até nesse metaverso, a realidade mesmo é o pior do que, tipo assim, o metaverso parece mais atrativo, né? Aquela famosa cena do, né, eu sei que esse frango aqui não é um frango, sei lá o que, esse bife não é um bife, né? Mas eu gosto do gosto dele, né? E assim, essas coisas que assim, a análise que ele fez, eu achei muito legal, assim, ele fez um panorama com é, a tecnologia surge e ela não, às vezes a gente pensa né, o que é que ela está implementando de mudança, tá, mas muitas vezes uma tecnologia surge como quase como uma necessidade, né? Ou como ela vai acompanhando um desejo das pessoas, certo? E isso gera, né? Então tem esse livro aqui que eu recomendo, é tranquilo, certo? É bem fininho aqui para você ler, certo? Mas a Era do Capitalismo da Vigilância, certo? Da Shoshana Zuboff, ela aparece lá no Dilema das Redes, né? Professora de Harvard, né? Com cabelo aí, é, um cabelão, ela fala até que ela faz a relação, né, de que as redes sociais elas surgem, né, tem uma análise sociológica disso que a rede social surge a partir de um panorama em que as pessoas estão extremamente começa a aumentar o individualismo, né, as pessoas começam a viver a era do self, né, eu posso me mudar, né, e viver em outro canto e tal, e eu refazer a minha vida. Só que lá eu vou precisar me relacionar, eu vou precisar me conectar, certo? E isso vai gerar quase que a necessidade, né, de redes sociais, tá? Então, da mesma forma, né, a gente está num mundo de, né, narrativas, né? Cada um tem a sua narrativa, cada um constrói a sua bolha e a gente já tem versões, vamos chamar assim, do metaverso, certo? Mesmo sem a infraestrutura tecnológica, certo? Então, né, essa desconexão da realidade, às vezes que o pessoal tem, certo? Isso talvez está gerando, né, né, essa necessidade do metaverso e o que eu vejo é a tecnologia, ela é quase que um catalisador e é um turbo, né? Porque aí sim você, com o avanço tecnológico, você vai poder realmente ter tecnologias imersivas, certo? Que vão poder, né, melhorar a sua sensação ou coisa do tipo, mas novamente, se você volta a questão para o fundamento, né? Se a gente pensar na própria fé da gente, a nossa fé informa a nossa vida, certo? Quase que, novamente, num paralelo tosco aqui, mas assim, talvez para os seus amigos que não compartilham da mesma fé que você vive no metaverso dos crentes. Tem uma linguagem, né? Tem um jeito de se comportar de certa forma, tem um jeito de, né, viver e tudo mais, certo? Então, né, o que é o metaverso se não um desejo de deixar a realidade atual para uma realidade desejada, certo? E, enfim, novamente, a gente tem um buzz aí do Homem-Aranha, né? Não vi ainda também, mas é porque eu tenho dois filhos, né? Porque eu não queria ver, não, por causa do hype, porque isso eu queria ver mesmo, certo? Mas você já tem, né? O próprio nome, né? Dos filmes da Marvel, né? É Marvel Cinematic Universe, né? Não é um filme, né? É uma experiência e tal. Então, daqui a pouco a gente vai poder entrar no filme, né? Já tem jogos que são experiências imersivas, certo? E o metaverso para mim é um paraíso, é uma versão do paraíso secular, né? Eu quero fazer aqui o meu céu personalizado e, e, e aí uma citação, né, que né, parece que é crente, né, mas do C.S. Lewis, né, tem aquela citação famosa, né, se eu tenho em mim um desejo que nada desse mundo pode satisfazer, a única explicação lógica é que eu não fui feito para esse mundo, né, fui feito para outro mundo, e acho que o metaverso ele nada mais faz do que essa ideia do metaverso, né, assim, que está sendo talvez materializada agora e está se caminhando, tem muita questão de infraestrutura tecnológica, né, que precisa ser resolvida para isso realmente
para se tornar a visão utópica, vamos chamar assim, se tornar real, certo? Mas a gente já, assim, o que eu estou só querendo mostrar, sempre que a gente se preocupa no aí o metaverso, a gente já tem coisas, né? E isso eu não sei nem explicar, mas tem um negócio aí no TikTok, talvez Kaique saiba aí, que é um negócio chamado reality shifting ou timeline shifting, que é uma galera que fica tenta entrar nos estados mentais, em resumo, assim, a galera diz assim, eu estudei em Hogwarts, eu fui lá para Hogwarts durante não sei quantos meses, não sei o quê. Eu fiz isso aqui, aí depois, não, pô, tu não fez. Fulano estava comigo. Não, Fulano não estava contigo, não. Aí a pessoa entra meio que num estado de realidade alterada aí, mental, ou sei lá o quê. Certo? Mas, enfim, novamente, são coisas que já existem. A tecnologia vai permitir um outro grau, né, de interação e tal, mas eu acho que a gente já precisa responder para certas coisas, né, feita a preocupação da gente de uma inteligência artificial geral, de um robô que vai destruir a gente já tem um monte de exemplo de inteligência artificial burra, entre aspas, né, ou narrow, né, que é o termo correto, né, aquela especializada para uma determinada função que já está sendo usada e a gente deveria estar refletindo sobre isso daí já, certo? E não se preocupando com, né, uma visão apocalíptica, utópica, né, apenas.